Tio e sobrinho resolveram a mudança para os subúrbios de Versalhes, sem perda de tempo. Era inútil procurar a zona de arrabaldes parisienses. A moléstia espalhara-se por todos os recantos. Apenas Versalhes poderia oferecer alguma segurança, pelo grande número de guardas que obrigavam os retirantes a tomar rumo de Evreux, para não infestar a zona destinada às figuras mais importantes da corte. Antero poderia obter concessões, em vista de suas ligações com os funcionários de relevo. Não havia como hesitar nas medidas urgentes. O sobrinho de Inácio saiu à tentativa, mas tamanhos eram os obstáculos, que só conseguiu o que pretendia após esfalfantes trabalhos de 5 longos dias. Conseguida a casinha modesta que os poria a salvo, o rapaz voltou a Paris para conduzir os familiares, mas a primeira surpresa dolorosa esperava o qual espectro de amarguras inevitáveis. Na véspera, uma das antigas servas de Dame Margarida, de nome Fabiana, caíra de cama, com febre alta e todos os sintomas graves da epidemia. Inácio sentiu imenso alívio com o regresso do sobrinho, a fim de assentarem as medidas salvadoras, indispensáveis. Em vão Madalena rogou que encarassem a situação sem pavor, insistindo mesmo para que Fabiana fosse guardada, discretamente, sob seus cuidados. Inácio divergiu da filha, ao mesmo tempo que Antero retrucava. É impossível, Madalena. A situação e o momento não comportam tergiversações e condescendências, a título de generosidade. Chamarei os encarregados do Serviço de Saúde Pública a fim de remover a rapariga para os centros de socorro, mesmo porque só nos falta o carro para Versalhes. Ela esboçou um gesto de mágoa e sentenciou, mas esses funcionários são homens insensíveis e cruéis. Que fazer, filha? Atalhou Inácio tentando convencê-la de vez. Antero tem razão e, além de tudo, se esses homens são, por vezes, grosseiros e intratáveis, representam o contingente único de que dispomos e não seria lícito desprezá-los. E se fosse um de nós o necessitado? Interrogou subitamente a jovem, num ímpeto de salvar a antiga serva de sua mãe. Os dois perceberam o alcance e significação da pergunta, entreolharam-se admirados, mas Inácio, dando a entender que não podia provar qualquer indecisão naquele momento, exclamou para o sobrinho, resolutamente. Não podemos divagar. Vai chamar os homens para a remoção da enferma e, se possível, traze contigo a carruagem que nos leve a Paz. Não vacilou. O velho fidalgo, agora só com a filha, fazia-lhe sentir a gravidade do perigo e frisava a nobreza da sua intenção. Madalena concordou. Era o genitor que falava e não seria justo menosprezar suas afirmativas e determinações. Entretanto, não podia conter as lágrimas copiosas. Antero não se demorou muito. O serviço de assistência mandaria os homens naquela mesma tarde. A carruagem, essa é que não foi possível encontrar. Depois de leve refeição, saiu novamente num esforço supremo. Necessitava de um veículo que comportasse 4 a 5 pessoas. Todavia, a condução desejada não foi obtida em parte alguma. Quase à tardinha, voltou profundamente descoroçoado. O tio, que se contaminara de lastimável pavor, procurou confortá-lo, mas alvitrou que se retirassem a cavalo, no dia seguinte. Inácio, profundamente impressionado com as cenas tristes da rua, suspirava por um meio de abandonar a cidade, de qualquer modo. A princípio, refletiu mesmo na possibilidade de partirem a pé, mas isso seria muito arriscar. Os caminhos estavam cheios de doentes sem lar, de fisionomias deformadas, estendendo as mãos horrendas e sujas à caridade dos fugitivos sãos. Antero aceitou a nova sugestão. Arranjaria cavalos para o dia imediato. Mal terminavam as combinações, chegaram os assalariados da assistência, a fim de removerem Fabiana para a Rua do Forno. A primeira medida foi lançar o tremendo sinal vermelho na porta. Inácio sentiu-se mal com o atrevimento dos rudes enfermeiros, mas, por outro lado, considerou que partiriam no dia seguinte para Versalhes. Por que essa identificação na porta quando vamos afastar daqui a única doente? Interrogou Antero sem disfarçar a contrariedade que o assaltara. Sim, foi-lhe respondido retiramos a enferma, mas não sabemos se estamos afastando a enfermidade. Inácio acolheu a resposta ao sobrinho, com irreprimível espanto, mas calou-se na suposição de que,
Em breves horas, estaria respirando outros ares. Foi muito comovedora a despedida entre a esposa de Cirilo e a velha Seva, que havia acalentado quando menina. O genitor e o primo impediram Madalena de abraçá-la pela última vez, quando passava pela sala, carregada por grosseiros condutores. A filha de Inácio, no entanto, confortou-a com palavras amorosas, ditas em voz alta. Sensibilizada com aquela manifestação de carinho, Fabiana fez um esforço e falou com doloroso acento. Não chore, minha menina. Se eu sarar voltarei da Rua do Forno para seguir seus passos, e, se morrer, hei de encontrar minha senhora na eternidade. A jovem Madalena mal podia conter o pranto, apesar das observações quase ásperas do pai. A noite caiu, pesada e angustiosa. Logo depois de sair a Seva, o velho fidalgo começou a queixar-se de prostração geral com sensações dolorosas em todo o corpo. Daí a horas, explodia a febre devoradora, do período de incubação da enfermidade. Madalena e o primo rodearam-lhe o leito penosamente surpreendidos. Ante as lágrimas da filha e as preocupações do rapaz, Inácio ponderava com firmeza, fiquem tranquilos, filhos. Estes sintomas não podem ser os da moléstia execranda. Acredito que a modificação do nosso alimento habitual, imposta pelas circunstâncias, tenha me prejudicado o estômago. Esta febre é natural. Mas os gemidos abafados, a transformação fisionômica devido à febre, não podiam enganar. A filha não conseguira dormir. O doente não conseguia acalmar a sede abrasadora. Em vão recorrer a calmantes e tisanas outras, próprias da época. A manhã surgiu com alarmantes perspectivas. Depois de ouvir a prima, Antero procurou o quarto do enfermo, notando-lhe o profundo abatimento. Não te impressiones comigo, dizia Inácio num esforço heróico para conseguir a retirada de Paris. Creio que não poderei sair a cavalo, mas é possível que encontremos algum carro, ainda hoje. O sobrinho, comovido, procurou confortá-lo, prometendo acelerar as providências. Retirando-se, tratou de trocar ideias com a prima sobre o que poderiam fazer. Madalena não conseguiu ocultar o pessimismo. Para ela não havia dúvidas. Era positivamente a varíola em fase de incubação. E para que Inácio não fosse transportado aos grandes centros de socorro, onde a promiscuidade parecia convocar a morte mais depressa, era imprescindível um máximo cuidado, em vista da identificação da porta. Aquele sinal vermelho era inexorável. Preocupadíssimo, Antero voltou novamente a procurar condução para Versalhes. Tinha a impressão de que a moléstia seria benigna, uma vez tratada no outro ambiente, longe da pesada atmosfera de Paris. Todos os esforços foram vãos. Ansioso por atenuar os rigores da situação doméstica, procurou um médico que se devotasse ao tratamento do velho tio, mas debalde buscou valer-se dos seus conhecimentos e relações. Os que não estavam foragidos, estavam prostrados, sem esperança. Disposto a alcançar qualquer recurso, demandou o templo Magloire, onde antigo sacerdote atendia aos pobrezinhos. O padre Bogetti recebeu-lhe a solicitação com muito carinho. Já tivera bexigas, noutros tempos, sentindo-se à vontade entre os doentes numerosos. Antero respirou. Era a primeira pessoa que lhe falava com sincera tranquilidade. O abnegado irmão dos sofredores acompanhou a casa cheia de inquietação, examinou detidamente o enfermo que lhe seguia os menores movimentos com angustiosa desconfiança, e acabou dirigindo-lhe palavras confortadoras, filhas do seu hábito de consolar a todos os aflitos. Em particular, contudo, dirigiu-se à jovem senhora e ao rapaz, dizendo-lhes, em casos como este há que encarar os acontecimentos com o máximo de resignação e fé em Deus. Não deve ocultar-lhes que o doente inspira sérios cuidados. Além da varíola, perfeitamente caracterizada, há outros sintomas graves. Madalena quis inteirar-se de tudo, conhecer os pormenores, mas sentia-se impossibilitada de falar como desejava. Aqui virei 2 vezes por semana, concluiu o bondoso sacerdote. Antero e a prima queriam implorar que viesse mais vezes, que ficasse em sua companhia, mas, considerando que a cidade quase inteira estava ao abandono, calaram-se comovidos, certos de que seria pedir muito. A situação doméstica prosseguiu torturante. Quando menos se esperava, surgiam os rudes auxiliares do serviço de saúde, compelindo Antero a maior vigilância,
para que D. Inácio continuasse em casa, às ocultas. Madalena desdobrava-se em sacrifícios silenciosos. Desvelada e carinhosa, quase não arredava pé do leito do genitor, que piorava a olhos vistos. O velho fidalgo passava longas noites em franco delírio. Tinha frases estranhas, desconexas, induzindo a filho e o sobrinho a graves reflexões. Ao fim de uma semana, caiu a outra seiva dos Villamil e, no dia seguinte, o lacaio apresentou os mesmos sintomas. Antero não vacilou e mandou remover ambos. Agora, como acontecia em grande número de casas nobres, ele e a prima eram obrigados a executar os mínimos serviços caseiros. Durante 4 dias, os problemas domésticos foram solucionados satisfatoriamente, apesar dos sacrifícios que se impunham. No 5º dia, porém, Madalena experimentou os primeiros sintomas do mal devastador. Aflitíssima, comunicou ao primo seu penoso mal-estar. O rapaz inquietou-se vivamente. Dispôs o apartamento contíguo ao do enfermo, buscou tranquilizá-la, afiançando que, sozinho, se incumbiria dos trabalhos da casa. Ela aceitou o oferecimento, de olhos molhados. Havia 2 dias que experimentava impressões orgânicas muito angustiosas e desejava repousar. Todavia, abstivera-se de falar-lhe a respeito, obediente ao imperativo de suas tarefas pesadíssimas. O rapaz, entretanto, não só por cavalheirismo como pelo muito amor que lhe consagrava, consolou-a com as melhores mostras de carinho, que ela levou à conta de fraternidade sem mácula. Antero, disse preocupada - não ignoramos a gravidade do estado de papai e não sei se chegarei ao mesmo estado. Não te acabrunhes, murmurou o rapaz solícito - havemos de vencer a batalha. Tenhamos esperança nos dias que hão de vir. Tenho orado com fervor e não perderei a fé em Deus, acentuou a esposa de Cirilo, convicta. A providência divina saberá a razão de nossas provas agudas, e somos bastante pequeninos para discutir os desígnios do Pai Celestial. 2 coisas, porém, te peço. Nesse interim, a voz se lhe embargar em soluços. Dize, Madalena, que não faria por ti? Exclamou o primo ansiando por confortá-la com toda a ternura que lhe vibrava na alma. Não me deixes à mercê dos carregadores de doentes caso a febre me transtorne os sentidos, disse comovidamente - pois ignoro o que seria de mim na confusão das casas de assistência pública. E o outro favor é que mandes um emissário a Blois, chamando o tio Jaques, de minha parte. Nunca te levarão para a Rua do Forno, disse o rapaz com firmeza. Ainda que eu também venha a adoecer, haveremos de encontrar um recurso. Quanto ao portador para Blois, é possível que não encontremos um mensageiro que vá e volte a Paris, mas poderei enviar uma carta ao professor Jaques, por algum fugitivo conhecido. Madalena enxugou as lágrimas num gesto triste e sentenciou: Deus recompensará teus sacrifícios fraternais. Quanto a despesas, espero que Cirilo regresse da América, mais breve do que penso, e então... O rapaz cortou-lhe a palavra, murmurando: não fales em despesas. O dinheiro não deve entrar nos problemas condizentes à nossa paz e saúde. Naquele mesmo dia, Antero de Oviedo encontrou alguém que abandonava a cidade, rumo de Blois, e a carta a Jaques Davenport foi encaminhada com boa remuneração e especial carinho. Daí por diante o sobrinho de D. Inácio multiplicou as energias próprias para atender às necessidades dos 2 enfermos, que lhe recebiam as demonstrações afetivas com profundo reconhecimento no olhar enternecido. O padre Borgetti, em suas visitas periódicas, meneava negativamente a cabeça diante do velho fidalgo, cujo estado se agravava com prenúncios de morte. Na segunda visita a Madalena, o generoso sacerdote chamou o rapaz, ao despedir-se, e disse: meu filho, todos os meus deveres nesta calamidade pública têm sido amargos e dolorosos. Eis que devo, agora, cumprir mais um. Antero fez-se lívido. A solidão angustiava-lhe o espírito. A princípio, esperou que Jaques ou Susana aparecessem dispostos a conduzir a enferma para Blois, mas 8 dias já haviam passado da expedição da carta. Atormentado, procurou inutilmente as palavras com que pudesse alinhavar uma resposta ao sacerdote, quando este, notando-lhe a palidez, prosseguiu: não te deixes abater pelo desânimo. Deus conhece os filhos que o amam na tempestade de amarguras e é preciso amar o Todo-Poderoso, acatando-lhe a vontade justa.
Apesar de nossos esforços, meu filho, não creio que teu velho tio possa viver mais de 2 dias. Quanto à jovem, somente se salvará porque Deus concede forças, que não compreendemos, aos corações maternos. Seu estado, porém, é melindroso e difícil. Tenho quase certeza de que ela se curará da moléstia terrível, mas não sabemos quando poderá levantar-se da cama. Antero de Oviedo sentiu funda revolta naquele penoso instante da vida. Embora reconhecido a boa vontade do sacerdote, experimentou um desejo forte de enxotá-lo com violência. Não haveria outras novas senão aquelas de angustiados vaticínios. Em outra ocasião, se estivesse diante de um médico, diria pesados impropérios, mas a verdade é que ele estava rodeado pela varíola sinistra, sem amigos, sem ninguém. Mesmo assim, não disfarçou um gesto de profundo rancor e falou revoltado. Está bem, Padre Boagete. Fico ciente de que o senhor nada mais tem a fazer aqui. O velho ministro da igreja contemplou o rapaz, compadecidamente, e saiu. Quando se viu novamente só, o moço espanhol entrou em funda meditação e chorou desesperado. Tinha dinheiro, dispunha de relações prestigiosas, no entanto, via-se privado das coisas mínimas da vida. De um lado, o velho tio, a quem considerava como pai, a franquear os umbrais da morte, sem o conforto de um médico à cabeceira. De outro lado, a prima muito amada, a eleita da sua juventude, na febre intensa que a fazia delirar, delindo-lhe o coração. Da Margarida, amiga maternal de sua infância risonha, partira para sempre. Os servos da casa haviam saído, um a um, aos golpes da impiedosa enfermidade. De Inácio estava moribundo, conforme o afirmava o padre Boagete. E se Madalena também partisse para as regiões ignoradas do sepulcro? A esse pensamento, um frio cortante lhe dominou o coração. Ela era sua derradeira esperança. Por que suportar a permanência na França, se não por ela? A Espanha tinha outros muitos encantos que o chamavam com insistência. Entretanto, sentia quase prazer nos trabalhos pesados de Paris e Versalhes, porque isso lhe dava a oportunidade de vê-la todos os dias. Não fosse a ternura da mãe adotiva e teria aniquilado Cirilo Davenport, antes que ele a desposasse. Tolerara o ato de suas núpcias com o rapaz irlandês, mas nunca renunciaria aos seus propósitos. Por último, perseverava em afrontar a situação perigosa da capital francesa, tão somente por seu amor. No íntimo reconhecia-se capaz de todos os sacrifícios por de Inácio, entretanto, verificava que ainda isso seria por causa de Madalena. A ideia de que ela pudesse sucumbir no torvelinho das provações amargas, amedrontava-o tenazmente. O coração, ferido pelos cuidados, começou a perturbar-lhe os raciocínios. Passou a pensar fortemente na situação de Cirilo. Era possível que o rival nunca mais regressasse da América distante. Se tal acontecesse, consagrar-se-ia ao único tesouro da sua vida. Buscaria cativar a prima pelas maneiras generosas. Acolheria o fruto do seu laço ao outro com desvelos paternais. E, quem sabe, talvez Madalena lhe reconhecesse a dedicação e cedesse aos seus rogos. Os maus pensamentos rondaram-lhe a mente. E se fugisse com ela para a colônia do Sul, seduzindo-a com a promessa de encontrarem o marido na América do Norte? Não faltariam pretextos para isso, principalmente depois que Dom Inácio Villamil expirasse. O único empecilho a considerar, na realização do execrano projeto, seria a presença de Jacques Davenport, mas quem podia saber o que acontecia lá em Blois? Antero de Oviedo passou as mãos pela fronte como se quisesse expulsar os planos criminosos que o assediavam. Diariamente quase, atendia aos carregadores de variolosos, que vinham à carta de informações, atraídos pelo sinal fatídico. Aqui não há mais enfermos, declarava invariavelmente. Certa ocasião, todavia, um deles interrogou, por que, então, teima em permanecer numa casa tão triste? Tenho razões para proceder assim, sentenciou sem se dar por achado. As lutas prosseguiam acesas, mas, na segunda noite após as declarações do padre Boagete, Antero tinha confirmado os dolorosos prognósticos. Corrido dia de longos sofrimentos, o velho tio caiu em funda prostração, agonizando aos poucos. De quando em quando, Antero corria ao quarto de Madalena e voltava para junto do moribundo, que, ao romper da alva,
Entregou a alma ao Criador. Absolutamente só, tomou as providências imediatas, aguardando o clarear do dia para atender a outras que se tornavam imprescindíveis. Doloroso pensamento acudiu-lhe ao cérebro cansado. Deixaria Madalena sozinha, febril, quase inconsciente de si própria. E os enfermeiros abomináveis. Consolou-se com a ideia de que sempre vinham à tarde, e que sairia a providenciar sepultura mais ou menos condigna para de Inácio, pela manhã, no cemitério dos inocentes. Deixaria a porta bem fechada. Tomaria providências à pressa e, antes do crepúsculo, tudo estaria liquidado para que continuasse enfrentando a nova fase da penosa situação. Mergulhado nessas dolorosas cogitações, Ântero repousou alguns minutos. A carta do sobrinho de Inácio chegou às mãos do destinatário, em Blois, 3 dias depois de escrita. O boníssimo educador alarmou-se, embora estivesse igualmente de cama, atacado pela mesma enfermidade, posto que, de forma assaz benigna, impossibilitado de atender ao chamado, consultou Susana a propósito e a jovem acedeu corajosamente. Logo que o senhor esteja melhor, disse resoluta, irei a Paris para atender às ocorrências. Mas não tens qualquer receio? Perguntou o genitor bondosamente, porque, nessa hipótese, poderei enviar algum amigo daqui, já provado pela moléstia indene de contágio. Não, meu pai, insistiu a jovem, afetando generosidade e traço, estes casos devem ser resolvidos pelos próprios parentes. Levarei Pierre comigo e é quanto basta. Nossa vizinha conhece remédios preventivos de primeira ordem e não devo temer. Jacques Davenport endereçou à filha um olhar de agradecimento sincero. Logo que se acentuaram as melhoras do pai, Susana tomou as providências, chamou Pierre, empregado de sua inteira confiança e encaminhou-se a Paris, conduzindo no pequeno veículo todos os reduzidos objetos de socorro de que poderia precisar, tanto em remédios como em armas. À medida que avançava nos caminhos, mais se espantava com a mendicância e a desolação de morte espalhadas por toda parte. Não obstante o esforço despendido, fui obrigada a pernoitar num dos postos de muda, próximo da cidade, para chegar às portas parisienses apenas no dia seguinte de manhã. Em frente à casa dos Villamil, em Santo Honorato, Susana entregou as rédeas ao companheiro e encaminhou-se à porta assinalada, algo comovida. Bateu inutilmente. Que teria acontecido? Forcejou debalde a porta, que parecia hermeticamente fechada. Não se conformou com isso. Deu alguns passos buscando o ângulo lateral da casa, que dava para o jardim. Preocupada, empregou toda a força na janela mais próxima, até que esta cedeu, oferecendo fácil passagem. Logo de entrada, pareceu-lhe tudo deserto e tomou-se de assombro, embora a coragem de que dava testemunho. Conhecia o perigo que enfrentava, mas não vacilou. Depois de alguns passos, entrou no quarto onde o cadáver do velho fidalgo jazia deformado sobre o leito. Não podia evitar um gesto de espanto. Tinha a impressão de haver ingressado num túmulo. Conteve as emoções mais fortes e avançou para o quarto contíguo, ocupado por Madalena. A situação da esposa de Cirilo impressionou-a fundamente. A filha de Inácio repousava num sono cheio de abatimento singular. Não obstante a fase eruptiva, quando se atenuam os dolorosos fenômenos do período de incubação, Madalena Villamil estava prostradíssima, sob a pressão de altíssima febre. As moscas terríveis pousavam-lhe no rosto lacerado, sem que ela reagisse, de leve. Susana inclinou-se para o rival, profundamente impressionada. Onde estaria Ântero de Oviedo? Intuitivamente, chegou à conclusão de que o rapaz estaria no cemitério dos inocentes, providenciando sepultura digna para Inácio. A desolação da casa inquietava-lhe o espírito. Sentia a necessidade de alguém para repartir a aflição própria. Voltou à janela e dirigiu-se à rua, desejosa de consultar a vizinhança. Pierre, disse ao servo, resoluta traço, tenho necessidade de colher informes nas casas próximas e recomendo-te muito cuidado na vigilância do animal e também desta morada. Logo que chegue alguém, busca-me sem tardança. Enquanto o serviçal fazia um sinal de obediência, Susana bateu os arredores, mas todas as portas estavam silenciosas e impenetráveis. A epidemia alastrara o terror, despovoara os lares e, além disso,
Os moradores de Paris não conheciam a camaradagem fraternal da pacata Blois. A moça, porém, não desanimava, esmurrava portas, chamava, insistia. Ao parar à porta de uma casa mais distante, prosseguindo na diligência inútil, eis que surge Pierre, ofegante, chamando-a. Apressai-vos porque um grupo de 5 homens, depois de observar o sinal vermelho, arrombou a porta, penetrando na casa. Susana retrocedeu aos saltos. Algumas carriolas fechadas permaneciam na via pública. Num ápice compreendeu que os execráveis veículos coletavam os mortos da manhã. Grandemente revoltada pela desenvoltura com que agia a turma de socorro, a prima de Cirilo penetrou afoitamente no interior. 2 homens musculosos começavam a deslocar o cadáver de Inácio Villamil, enquanto 3 outros tentavam erguer Madalena, desalojando-a do leito. Que é isto? Bradou enérgica e estridente. Os invasores tremeram ouvindo-lhe a voz impulsiva. Imediatamente se detiveram na lúgubre tarefa e acercaram-se da jovem, como se atendessem a uma voz de comando. Num relance de olhos, Susana percebeu que eram operários rudes e avinhados. Senhora, exclamou um que parecia o chefe da turma por ordem do preboste, auxiliamos a remoção e sepultamento dos cadáveres, mas estão enterrando pessoas vivas em Paris? A essa pergunta formulada em tom enérgico, os míseros encarregados dos serviços fúnebres entreolharam-se receosos. Mas aqui há 2 mortos, respondeu interpelado timidamente Susana. Nesse instante foi assaltada por um pensamento sinistro. E se permitisse que a rival detestada seguisse como cadáver nas miseráveis ambulâncias? Não seria um modo prático de se desvencilhar de tão odiada inimiga? Madalena estava coberta de moscas, sem a mais leve reação. Seu corpo, abrasado pela febre, parecia insensível. Não teria testemunhas do ato trágico do seu negro atentado. Mas a ideia do crime lhe repugnou. Lutou contra a tentação dos instintos inferiores e bradou em voz alta, estentórica, como se quisesse afugentar o gênio perverso que pretendia empolgá-la. Para trás, corvos malvados. Não vedes, então, que esta mulher está viva? Essa exprobração foi gritada de maneira tão violenta que os infelizes tremeram, humilhados. Cumpríamos ordens, senhora, aventurou o chefe titubeante já que reagis contra nós, rua. Todos, bradou Susana indignada, esta casa tem dono. Não arredarão daqui uma palha. Se retirarem um objeto, mandarei encerrá-los na Bastilha. Quando ouviram falar no cárcere diante daquela resistência imprevista, ainda não encontrada em outros lares, onde as famílias pareciam ansiosas por se libertarem dos cadáveres e dos doentes graves, a qualquer preço, os 5 trabalhadores regressaram à via pública, retomando com timidez a lúgubre tarefa. Uma vez só, a filha de Jacques entendeu que não devia ficar inativa. A ideia de que poderia ter afastado Madalena do seu caminho, perseguia agora, horrivelmente. Se a filha de Inácio tivesse morrido, estaria livre para conquistar Cirilo, na América. Convenceria o pai de que deveriam partir para a colônia distante e buscaria substituir a rival junto do primo, que não conseguiu esquecer. Experimentando imenso receio das ideias que lhe surgiam no cérebro com fortes apelos ao crime, refletiu que era preciso encontrar Antero para assentar as providências que a situação exigia. Se o rapaz não tivesse fugido de Paris, estaria, por certo, no cemitério dos inocentes. Era a única explicação que lhe ocorria para justificar sua ausência naquele ambiente de dor infinita. Urgia encontrá-lo. Poderia enviar Pierre ao seu encalço, mas o servo não o conhecia. Deliberou procurá-lo pessoalmente. Ordenando ao rude auxiliar se conservasse de guarda à porta dos Villamil, de arma em punho, Susana concluiu: não te afastes daqui para coisa alguma. E depois de dar os sinais de Antero como a única pessoa autorizada a transpor aquela porta, tomou a viatura e fustigou o animal a galope, em direção ao cemitério dos inocentes. A prima de Cirilo não se enganava. Logo na portaria encontrou o sobrinho de Inácio, que esperava a vez de ser atendido por Gordo Abade, chegado de poucos instantes. Antero acolheu a jovem com infinita alegria. Era alguém que chegava para compartilhar de seus trabalhos e angústias. Susana contou-lhe o feito terrível da manhã e, observando-lhe a inquietação justa,
Informou que a porta de entrada estava agora sob a guarda de um servidor fiel. O rapaz relatava as lutas e amarguras experimentadas, até que o eclesiástico, velhinho amável e bonacheirão, de rosto marcado pela varíola impiedosa, o chamou para anotar as devidas declarações. Aproximara-se. Muito trabalho, reverendo? Perguntou a moça desejando amenizar a triste situação. Ah! Sim, minha filha, aqui estou a postos há 3 longos dias, sem companheiros que me substituam. Ainda bem que já sofri a pérfida enfermidade que nos tem castigado com tanto rigor. E o abade Montreuil abriu um caderno de notas provisórias. Susana contemplou curiosamente a nominata das últimas pessoas sepultadas. Entre os mortos da véspera, leu um nome que constituía a seus olhos impressionante coincidência: Madalena Vilar, espanhola, procedente do Arrabalde de Santo Honorato, com 20 anos de idade. Susana não mais ouviu as declarações de Antero ao superintendente do grande estabelecimento funerário, para só pensar nas ideias extravagantes que lhe acudiam ao cérebro atormentado. Defender a rival contra os carregadores infames, mas também não queria perder a sua oportunidade em renovar a grande tentativa de suas paixões inferiores. Reagir ao impulso criminoso de incluir a esposa de Cirilo entre os cadáveres destinados à vala comum e agora estava considerando que se o plano constituísse uma falta, esta não seria tão grave aos seus olhos. O nome da morta, ali registrado fortuitamente, sugeria-lhe um rol de projetos nefandos. A rival poderia passar, doravante, por morta, se Antero de Oviedo aderisse aos seus propósitos. Bastaria modificar o nome Vilar para Villamil. Além disso, a seu ver, no quadro da sua paixão mesquinha, a providência seria uma retificação do destino. Jamais poderia amar outro homem a não ser Cirilo Davenport. O sobrinho de Inácio Villamil, por sua vez, segundo lhe confessara, jamais se uniria a outra mulher que não fosse Madalena. A ideia a estonteava. O veneno sutil da tentação empolgou-a por completo. Esperou, ansiosa, que o rapaz terminasse o diálogo com o abade Montreuil e, quando ele se dispunha a regressar, pediu-lhe 1 minuto de atenção para assunto de grande importância para ambos. O moço atendeu, curioso e solícito. Afastando-se alguns passos, até a sombra de velho muro, Susana começou discretamente. Nunca pensei tanto na sua situação, como agora. De Margarida já não é deste mundo. Seu tio acaba igualmente de partir e Madalena exige os seus cuidados. Não considera, porventura, as lutas que o esperam. Desde que me confiou seus padecimentos íntimos em troca da minha confiança fraternal, reflito na insatisfação da sua alma generosa. Sim, tudo isso é verdade, confirmou ele num suspiro. Esta situação me impressiona e comove, porque suas aspirações irrealizadas são gêmeas das minhas. Sofro, ainda mais, porque estou certa de que Cirilo se casou com Madalena mais por um capricho. Meu primo não poderá amá-la, nunca, e reconhecendo tudo isso vejo-o, por outro lado, incapaz de eleger outra mulher. A jovem de Blois ia percebendo o profundo efeito das suas palavras. Mostrando-se sumamente reconhecida ao seu cuidado, o sobrinho de Demácio acrescentou: estamos de perfeito acordo. Ela aproveitou a brecha e lançou a grande interrogação: não será justo retificar tão avaro destino por nossas próprias mãos? O rapaz que, há 2 dias, vinha refletindo no melhor meio de subtrair Madalena ao marido emigrado, embora a luta íntima por se desembaraçar de semelhante sugestão, perguntou atônito: retificar? Mas como? Não será tão difícil, murmurou ofegante, a jovem. E passou a expor o plano que lhe acudia ao cérebro apaixonado. Pagariam ao abade Montreuil o trabalho de emendar a grafia do nome da enterrada da véspera. Madalena Villamil e não Vilar, para todos os efeitos. Identificariam o sepulcro com adornos preciosos, antes que eventuais interessados pretendessem descobrir qualquer engano. Em casa, contudo, tratariam a enferma com desvelado carinho e logo que melhorasse notificá-la-iam por carta, que ela, Susana, se incumbiria de expedir em Blois, que Cirilo havia perecido em naufrágio, antes de chegar às terras americanas. Naturalmente, grande desgosto lhe adviria, mas Antero buscaria distraí-la levando-a para a Espanha, ou mesmo para a colônia sul-americana, onde já tinha parentes. Ela, Susana,
compeliria o velho pai a partir e procuraria renovar seus ideais amorosos junto do homem amado, enquanto ele, ântero, conquistaria a prima acenando-lhe com risonho por vir. O moço castelhano estava enlevado. Afinal de contas, não era isso mesmo que tentara, em vão, descobrir? Procurar ardentemente uma fórmula sutil, que somente agora lhe aparecia por inspiração de Susana, ali, junto dos sepulcros, onde não havia olhos nem ouvidos humanos capazes de recolher o segredo terrível. Olhar fixo, abstraído de quaisquer outras cogitações, ele experimentava a renovação dos recalcados impulsos. A sugestão dava-lhe a vitória. Sentiria prazer em comunicar a Madalena que o marido se abismara no turvelinho das águas insondáveis. Levá-la-ia à Espanha e, de lá, se possível, demandariam a América do Sul, cheia de lendas fantásticas. Daria largas ao espírito aventureiro que lhe palpitava nas veias. A prima, em breve, se escapasse à varíola, teria uma criancinha necessitada de proteção paternal. Dar-lhe essa proteção. E aos seus olhos afigurava-se incrível que Madalena lhe repelisse a afeição em tão duras circunstâncias. A filha de Jacques acompanhava-lhe a expressão fisionômica, visivelmente satisfeita. Como a despertar de um sonho, o moço acentuou, magnífica inspiração. Há 2 dias buscava, em vão, um meio de reconstituir minha tranquilidade. Realizando esse plano já não serei o mais desgraçado dos homens. Ainda bem, retrucou a jovem em tom de alegria. Mas os detalhes? Volveu inteiro ansioso. E o servo que te acompanha lá está à nossa porta. Não te incomodes, esclareceu resoluta. A título de preservar-lhe a saúde, mandarei que me espere no posto de muda, próximo de Paris. Quanto ao resto, é muito fácil para nós ambos. Amanhã mesmo aqui voltarei para providenciar um mausoléu adequado a de Inácio e filha. Logo que Madalena melhore, regressarei a Blois, onde cientificarei a meu pai, do seu falecimento. Sabendo quanto ele a estima, convirá que te mudes para algum bairro distante, ou para Versalhes, porque naturalmente desejará visitar-lhe o túmulo e rever a casa onde ela se finou. Um mês depois do meu regresso, escreverei de Blois comunicando-te, bem como a tua prima, o naufrágio de Círio e a nossa resolução, minha e de papai, de seguir para a América. Deste modo, a meu ver, tudo ficará bem concluído. Antero mal escondia grande surpresa. A jovem arrazoava tão clara e naturalmente, que as providências mais se assemelhavam a velho projeto apenas dependente de oportuna aplicação. De qualquer modo, entretanto, a satisfação do moço espanhol era enorme e intraduzível. Depois do solene juramento de sigilo perpétuo, dirigiram-se ao oratório do abade superintendente, a quem Susana falou nestes termos: Reverendo Montreuil, desejamos um grande obséquio da sua parte. Dizei sem receio, respondeu o interpelado com benevolente sorriso. Antero parecia hesitante, a jovem prosseguiu: por nossa infelicidade, perdemos ao mesmo tempo um tio e uma prima e desejaríamos que seus túmulos ficassem fronteiros. Isso não é difícil, retrucou o eclesiástico mas, como talvez não ignorem, as autoridades religiosas ordenaram a abertura de certa zona do cemitério aos que possam concorrer para as nossas obras pías com os óbolos mais vultosos. Assim sendo, poderemos atender ao vosso desejo, mas, isso custará mais 50 francos. Pagaremos de bom grado, declarou o sobrinho de D. Inácio, mais animado. Agora, reverendo, ainda há um outro favor, acrescentou a filha de Jacques resolutamente. Precisamos ver o local em que foi sepultada Madalena Villamil, nossa prima, na data de ontem. O abade tomou maquinalmente o caderno e perguntou: Madalena Vilar? Há evidente equívoco, interpôs a moça acompanhando a leitura. O nome de família é Villamil. Rogo-lhe o obséquio de uma corrigenda. O superintendente esboçou um sorriso e explicou: a retificação, porém, custa mais 50 francos. Não vos admireis, filhos, a caridade da igreja assim exige. Do melhor grado, redarguiu Susana sem vacilação. O abade Montreuil retificou o nome, mas Susana ainda não se dava por satisfeita. Agora, disse ela com naturalidade, desejo uma certidão, ou cópia dos registros. O reverendo não teve dificuldade em atender ao novo pedido, depois de exigir mais umas dezenas de francos.
A prima de Cirilo, não obstante a paisagem fúnebre do momento, não dissimulava a satisfação que lhe ia na alma. Ao retirar-se, depôs nas mãos do superintendente surpreso a quantia de 100 escudos, assim dobrando as exigências da sua tabela. O sepulcro destinado ao fidalgo espanhol foi escolhido junto ao presumido túmulo da filha. Consumara-se o passo decisivo para a dolorosa modificação do destino de nossas personagens. Com energia incrível, Susana cooperou em todas as providências necessárias ao sepultamento de Inácio, valendo-se de Pierre nesse sentido. Em seguida, mandou que o servo a esperasse no posto de muda, a poucos quilômetros de Paris, e auxiliou Antero até que Madalena convalescesse. Para o sobrinho dos Villamil, essa colaboração foi preciosa, permitindo-lhe reparar a fadiga imensa. Desejosa de captar-lhe uma simpatia cada vez mais profunda, a jovem irlandesa tudo fez pelas melhoras da enferma, esforços esses que Antero acompanhava com um sorriso de sincero reconhecimento. Ao fim de uma semana, Madalena estava em vias de franca convalescença. A morte do genitor causara-lhe profunda consternação, mas a esperança de reunir-se, em breve, ao esposo, renovava-lhe as energias. Ante suas perguntas afetuosas, Susana explicava que o pai não pudera vir a Paris, por ter sido igualmente empestado, mas haveria de o fazer, tão logo lhe permitissem as forças restauradas. E Cirilo? Perguntou, logo que voltara-se do estado delirante. Não há em Blois notícias de sua chegada à América. Por enquanto, nada de positivo, esclarecia a outra. Mas, ensaiando a trama do criminoso drama, acentuava, amigos recentemente chegados do Ulster afirmaram-nos que 2 embarcações do capitão Clinton haviam naufragado no litoral da colônia distante, mas, até agora, temos esperado, ansiosamente, informes detalhados do sinistro. A pobre senhora considerou, muito pálida, como isso me assusta. Espero em Deus nada haja acontecido de mal, pois de há muitos meses venho entregando Cirilo à proteção da Virgem Santíssima. Também eu, ajuntou a jovem, estou certa de que a providência divina não nos esquecera. Decorrida a semana que assinalara as melhoras promissoras de Madalena Villamil, entre conversações afetuosas no domínio das palavras, Susana Duchesne Davenport regressou ao lar, levando ao pai a notícia das dolorosas ocorrências. O generoso Jacques teve um profundo abalo. Ao saber que os Villamil haviam desaparecido em circunstâncias tão trágicas, sentiu-se inconsolável. Revia ainda, na imaginação, a resignação silenciosa de Madalena por ocasião da morte de Margaride e lembrava, com espanto, o modo pelo qual insistira para que ela o acompanhasse a Blois. Tinha a impressão de ouvir as negativas reiteradas de Inácio e sua oposição irredutível ao convite afetuoso. Concluía, então, que, certamente, interferiram nos fatos os ascendentes da vontade divina, que lhe não eram dado conhecer ou investigar. Durante um mês, não deixou um só dia de confugir-se em dolorosas recordações. E estava, na verdade, exausto. Enfraquecido pela enfermidade cruel, a convalescença parecia prolongar-se indefinidamente, pela sua invariável tristeza. A retina dos olhos fatigados, desdobrava-se a fila dos alunos mortos. Muitas crianças de Blois haviam sucumbido, nada obstante a relativa benignidade do mal, nos ambientes campesinos. O bondoso educador pensava na reabertura das aulas, grandemente apreensivo. Um dia a filha se aproximou do seu banco, entre as árvores farfalhantes do parque, e dirigiu-lhe a palavra comovidamente. Papai, tudo tenho feito para que seus sofrimentos sejam atenuados e suas lágrimas menos abundantes. Ah! Minha filha, não te incomodes por mim, exclamou em tom de suprema resignação. As lágrimas que menos dilaceram a alma devem ser as que nos caem dos olhos aliviando o coração. Hoje, porém, noto que o senhor está mais triste, acrescentou afetiva. A resposta do senhor Antero de Oviedo, descrevendo-me os derradeiros sofrimentos de Madalena, muito me comoveu. A pobrezinha deveria ter padecido muito, antes de entregar a alma a Deus. De qualquer modo, porém, essa carta veio encerrar o capítulo das minhas preocupações, pois nutria certas dúvidas relativamente à criança. Agora, fico sabendo que a primeira flor do matrimônio de Cirilo não chegou a desabrochar. E enquanto lhe enxugava uma lágrima, Susana acrescentava: Meu pai,
Nunca experimentei tanta angústia em França, como agora. Em cada canto tenho a impressão de contemplar fantasmas de amarguras a perseguirem-nos sem tréguas. Não lhe parece razoável a ideia de nos juntarmos aos nossos parentes lá na América? Aqui, em Blois, desapareceram com a peste devastadora os alunos que mais o compreendiam. Carolina parece não se lembrar mais de nós, e quanto aos laços que prendiam Cirilo a Paris, restam apenas 2 túmulos tristes no cemitério dos inocentes. Jacques Davenport fitou a filha lacrimosa e exclamou: "Tens razão." Olhou o recinto enorme e silencioso, pareceu escutar atento o sussurro das frondes balouçadas pelo vento e falou: "Quando Cirilo partiu, outros eram meus planos, mas agora meu velho parque também está morto. O frio mais doloroso é o da desilusão e da saudade, minha filha." Susana não insistiu. Compreendeu que aquelas palavras equivaliam a compromisso firmado para o futuro. Daí a 2 meses, pai e filha realizavam uma romaria ao túmulo de Madalena. Providenciaram para que fossem as sepulturas assinaladas por lousas preciosas. Sobre a de Inácio, o professor de Blois mandou colocar uma cruz, mas, identificando a campa onde supunha descansar aquela a quem amara como filha, elegeu para ornamentá-la a formosa figura de anjo, trazendo na destra um rosa e o coração atravessado por um punhal, ignorando a extensão do grandioso símbolo. Também mandaram gravar epitáfios de saudade e fé, em frases afetuosas. Jacques fez ainda questão de visitar a casa de Santo Honorato, onde se haviam desenrolado os lutuosos acontecimentos. Encontrando-a fechada, indagou da vizinhança relativamente aos criados, de vez que Antero de Oviedo, na missiva que lhe enviara para Blois, datada de Versalhes, participava a decisão de regressar à Espanha dentro de poucos dias. Fabiana havia falecido, mas a outra serva e o lacaio haviam conseguido escapar à morte. O professor também procurou visitá-los na residência de Santa Genoveva, onde trabalhavam, sendo que ambos se diziam informados, por Antero, do falecimento da jovem senhora e do velho patrão, cuja perda recordavam chorosos. Em Paris, após o regresso de Susana para Blois, a situação continuou muito mais triste e estranha para Madalena, incapaz de avaliar toda a trama dolorosa que lhe negrejava o destino. Seu estado geral melhorou e, no entanto, segundo previra o padre Bourget, os pés lhe ficaram inertes, quase paralíticos. Enquanto se mantinha imóvel, as dores se atreguavam, mas, tentasse erguer-se e andar, logo reapareciam as sensações estranhas, forçando-a a sentar-se no leito. O primo, porém, desfazia sem atenções e desvelos. Tão logo voltou Susana à casa paterna, ele providenciou a mudança para Versalhes, com assentimento da enferma, ela mesma ansiosa por outro ambiente e crente de que isso lhe atenuaria o mal-estar orgânico. O sobrinho de Inácio ainda notificou as relações mais íntimas dos Villamil, como, por exemplo, as famílias de Colette e Cecília, o passamento do velho fidalgo e da filha, acrescentando informações sobre a situação dos respectivos túmulos no cemitério dos inocentes. Aos vizinhos fez constar os mesmos informes com mensagens verbais aos velhos servos, caso escapassem dos martírios da Rua do Forno. Asseguradas todas as providências de conformidade com a sua argúcia psicológica, tratou da mudança para Versalhes, efetuando-a alta noite e valendo-se da confusão ainda reinante no bairro desorganizado pelas consequências da epidemia devastadora. Ao raiar de um lindo dia, Antero chegou com a convalescente à pequena cidade da corte, onde se instalou numa casa confortável dos arredores. A necessidade de uma serviçal de confiança era o que mais se impunha. Um amigo indicou-lhe uma órfã castelhana, de nome Dolores, que havia perdido a mãe, única pessoa de família que lhe restava na vida, entre os mortos de Vincennes. A pobre criatura fora apanhada semi-morta, na estrada de Vreux, quando tentava fugir dos tristes quadros parisienses. Estava quase restabelecida e podia prestar ótimos serviços. O sobrinho de Dom Inácio procurou-a e de fato encontrou nessa jovem de 20 anos, de tez amorenada, pois descendia de pai outrora escravo traço, uma companheira abnegada para Madalena, que a recebeu de braços abertos, num verdadeiro transporte de consolação e de alegria. Sob o guante das provações que a sitiavam, a esposa de Cirilo não conseguia dissimular a estranheza que lhe causava a falta de notícias do professor de Blois. Debalde escrevera-lhe 2 longas cartas,
mal podendo imaginar que haviam de ser consumidas pelo primo, encarregado de as expedir, e assim se mantinha de coração pressago. Ao fim de algum tempo, nasceu-lhe a filhinha sob a assistência carinhosa de Dolores, que se revelou irmã dedicada e fiel, nas mínimas circunstâncias. O advento encheu a casa de brando conforto e Madalena, guardando a recém-nascida nos braços, com infinito carinho, chamou-lhe Alcione pela primeira vez. Longa missiva foi escrita a Jacques e entregue ao primo, mas este, que a reduziria a cinzas instantes depois, já se encontrava sumamente preocupado com a demora da mensagem de Blois, anunciando o suposto desaparecimento de Cirilo. Somente um mês depois do nascimento da menina, chegava a Versalhes longa carta de Susana, participando, em nome de Jacques, o suposto falecimento de Cirilo Davenport. A missiva desdobrava-se em considerações dolorosas, ao mesmo tempo que procurava confortar a viúva na sua grande dor. A jovem comunicava igualmente que havia resolvido mudar-se para a Irlanda, onde o pai desejava juntar-se a alguns parentes e lá esperar o seu termo de vida. Prometia escrever-lhe futuramente, dando informes mais minuciosos da nova situação. Antero, fingidamente comovido, leu a carta à pobre moça, que não desejava outra coisa senão morrer, ali mesmo, na imensidade da sua desdita. Quase paralítica, Madalena Villamil era obrigada a chorar diante do primo de Dolores, que, em vão, procuravam consolá-la. Sentia-se só e desamparada no mundo. Cirilo era sua derradeira esperança na terra. Coração sufocado de angústia, rememorou a infância, a primeira juventude cheia de cuidados por sua mãe e lembrou a figura do mendigo de Granada, que lhe predissera de sabores e amarguras no porvir. Estava doente, sem o arrimo afetuoso de ninguém, sentia-se a mais desditosa das criaturas. Debalde a nova serva rodeou-a de gentilezas carinhosas. À noite, Antero aproximou-se fundamente sensibilizado e falou-lhe com brandura. Madalena, nem tudo está perdido. Nada mais me resta, murmurou entre lágrimas. Tenho lutado corajosamente contra a adversidade, mas agora... O primo sentou-se ao seu lado e continuou, és moça e Deus não te negará a saúde para reconquistares a felicidade que parece destruída. Poderás contar comigo em todas as circunstâncias. Também sou um homem e não me faltam energias para vencer nas lutas mais ásperas. A prima contemplou através do véu de pranto, para verificar a diferença de expressão magnética daquelas palavras em confronto com as vivas recordações do esposo. Cirilo também lhe falava assim, nas horas tristes, mas seus gestos e mesmo a entonação da voz eram profundamente diversos. Num instante, compreendeu até onde Antero desejava chegar, reconhecendo que poderia estimá-lo como a um irmão, jamais, porém, poderia aceitar-lhe o velho sonho conjugal, de outros tempos. Não duvido da sua amizade valiosa, esclareceu a suposta viúva com delicadeza fraternal traço, mas a morte de Cirilo deixa-me aniquilada para sempre. Mas tens uma filha a exigir teus desvelos, advertiu algo enciumado, apelando para os seus sentimentos de mãe. Madalena tomou Alcione ao colo, como a buscar o derradeiro motivo do seu apego ao mundo, enquanto o rapaz continuava, não te deixes abater por impressões transitórias. A luz volta do céu, diariamente, a alegria se renova sempre. A aventura tornará depois dos dias amargosos de adaptação aos novos hábitos. Tenho pensado nas muitas dores que nos provaram na França e também estou ansioso por mudar de vida. Dize uma palavra e levar-te-ei aonde quiseres. Não desejarias ir à nossa Espanha muito amada? Se te prover, tornaremos a Granada, a fim de recordar nossa infância feliz e descuidosa. Veremos de novo o céu da pátria e Alcione crescerá à sombra do nosso afeto. A tais palavras comovedoras, Madalena quis dizer que desejava ir para Blois imediatamente, a fim de ajoelhar-se aos pés de Jacques, implorando-lhe não abandonasse com a criancinha. Suplicar-lhe que a levasse consigo para a Irlanda, depois de confiar-lhe suas grandes mágoas. Poderia, então, esperar tranquilamente a morte, confiando-lhe Alcione como sua própria filha. No entanto, lembrou que o educador e Susana haviam sido muito reservados na sua mensagem dolorosa. Ambos deviam conhecer a enormidade da sua angústia, os apuros em que se via aí. Nada obstante, não lhe haviam mandado sequer um convite para acompanhá-los na Irlanda. Não seria justo perturbá-los. Além disso,
Guardava nítidas as reminiscências da fase difícil, enfrentada por ocasião da longa moléstia de sua mãe. Possivelmente, o tio de Cirilo havia de acolher-lhe as súplicas com a sua bondade inata, mas, ponderou que Susana talvez lhe respondesse como a senhora de saíntima idade. Depois de muito refletir, voltou a dizer: compreendo que minha filha necessita da minha assistência constante e que não devo desanimar, mas a verdade é que me sinto desorientada e doente. Como encarar a possibilidade de mudanças se nem me posso locomover? E para que servem os carros? Disse ele enternecido. Poderemos partir quando quiseres. Alcione terá minha afeição paternal, e quando te restabeleceres hás de reconhecer que a aventura tem modalidades infinitas. Madalena concentrou-se um instante e declarou: de nada valem as mudanças quando padecemos de males incuráveis, mas, se fosse possível, partiria para Connecticut, a fim de colher as derradeiras notícias de Cirilo. A carta de Blois conta que o naufrágio ocorreu nas costas da colônia. Quem sabe se foram salvos alguns náufragos? A família Davenport compunha-se de várias pessoas. Minha sogra parecia uma criatura virtuosa e santa. É bem possível que lá esteja e me receba com carinho. É verdade que não me conhecem, mas tenho as cartas afetuosas que me escreveram de Belfast, elas me identificariam. Assim discorrendo, tinha os olhos brilhantes nessas evocações. Quem sabe os sobreviventes foram recolhidos por mãos piedosas. Prosseguia mais animada: talvez ainda encontre o túmulo de Cirilo para cobri-lo de flores. Antero, que o via atencioso, obtemperou: de pronto não podemos cogitar de viagem tão longa, mas poderemos regressar à Espanha e lá tentá-la a qualquer tempo. Não faltam por lá embarcações seguras e confortáveis. Rogarei a Deus nos conceda essa graça. E eu não descansarei enquanto não tiveres essa alegria, concluiu o rapaz, revelando extrema dedicação. Mais algumas palavras fraternais e Madalena ficou só, novamente entregue às suas penosas recordações. Apagado o candelabro, a sombra como que lhe aumentava a angústia. Não obstante as afirmativas animadoras do primo, fazia questão de examinar a extensão de sua mágoa inconsolável. Ainda que atingisse a América, que encontrasse o túmulo do marido e conhecesse todos os pormenores da catástrofe, não deixaria de padecer com a sua viuvez e a orfandade da filha. Se chegasse a abraçar Constância, seria para chorar, sem esperança de júbilos novos. Sentia-se doente, abatida, desesperançosa. E se não mais conseguisse caminhar com agilidade? Não seria um espectro acorrentado à cama, um fardo sacrificante para outrem. Em vão, tentava coordenar planos. Por outro lado, não acreditava no absoluto desinteresse do primo. Cedo ou tarde, ele talvez lhe viesse falar de amor. Não seria temeridade aumentar sua dívida de gratidão. Poderia receber-lhe os favores, aceitar-lhe a dedicação, mas, se um dia ele resolvesse exigir o impossível, a filha de Inácio sentia-se morrer. Enquanto se debulhava em lágrimas silenciosas, sinistra ideia se lhe embutiu no cérebro atormentado. Não era preferível morrer? Acariciou a sugestão, alucinada. Viúva, reconhecia-se desamparada e inútil. Sabia de mulheres que haviam procurado a morte por motivos fúteis. A intenção sinistra avolumava-se-lhe no cérebro. Recordou o vidro minúsculo, no qual o pai sempre guardara um tóxico fulminante. Bastariam algumas gotas num cálice d'água. Se não fosse possível arrastar-se alguns passos, pediria a Dolores que lhe trouxesse como simples calmante para conciliar o sono. Dissarte, não seria pesada a ninguém, não precisaria temer a influência indefinível de Antero, nem suplicar a piedade dos Davenport. Presa da tentação que a empolgava sutilmente, ia chamar a serva em voz alta a fim de consumar o sinistro desejo, quando Alcione chorou de mansinho reclamando-lhe os cuidados. Assustou-se como a despertar de um pesadelo. Fez um movimento instintivo com os braços para atender a criancinha, mas a destra que se movia na sombra esbarrou no crucifixo que lhe fora dado por sua mãe, na véspera de morrer. A pequena cruz caiu-lhe sobre o coração, como se valesse advertência indireta e profunda. Pareceu compreender a magnitude do apelo, pensou sinceramente em Jesus tal como fizera um dia na via pública de Paris, e dispôs-se a confortar a filhinha. Nesse gesto, porém, aguardava uma surpresa ainda mais singular.
Alcione tinha os bracinhos em movimento, como se a buscasse com ânsia, e tão logo se viu envolvida na sua ternura, agarrou-se-lhe ao pescoço comprimindo com as delicadas mãozinhas. A pobre mãe teve a impressão de que a recém-nascida lhe pedia